Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do livro de Atos. Agora, então, vamos para o capítulo 7, e eu vou ler versos 1 a 8. Então, o sumo sacerdote disse: será que essas coisas podem ser assim? Aí ele disse: varões, irmãos e pais, ouçam. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: deixa a tua terra e a tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Então, saindo da terra dos caldeus, ele residiu em Harã. Dali, depois da morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra na qual vocês agora vivem. Mas não lhe deu nela herança nem mesmo o espaço de um pé. Ele prometeu, sim, que lhe daria a posse dela, isto é, a seus descendentes depois dele, embora não tivesse filho. Depois Deus falou assim: que seus descendentes seriam peregrinos numa terra estrangeira, abre traço, e que seriam escravizados e maltratados, fecha traço, por 400 anos. Eu julgarei a nação a quem servirão como escravos, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E ele deu-lhe a aliança da circuncisão, e com isso ele gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Esse sumo sacerdote sabia perfeitamente que tudo era uma farsa. Mas ele fingiu surpresa. Peraí, será possível que tudo isso é assim? Mas Estevão sabia que ele estava num tribunal embusteiro e ele não perdeu tempo com a acusação ridícula. Era tão ridícula a acusação. Ele imediatamente se lança a entregar uma mensagem profética e condenatória. Aí então ele começa. Começa com Abraão, que naturalmente o povo de Israel data seu começo com Abraão. Foi a Abraão que Deus fez a aliança e assim por diante. Veja o que acontece aqui, verso 3. Deus falando: deixa a tua terra e a tua parentela. Abraão obedeceu? Só parcialmente, né? Que ele saiu da Mesopotâmia, saiu. Mas ele não deixou, ele levou o pai e foi também Ló, que ia dar muito trabalho mais tarde, e parou no meio do caminho. Harã ficava no meio do caminho. E lá perdeu 15 anos. Levou esses 15 anos para o pai finalmente morrer. E depois da morte do pai é que então Abraão prosseguiu para chegar na terra de Canaã, que mais tarde deveria ser de seus descendentes. Interessante, me parece que terminando o verso 4, Estevão vincula a história aos seus ouvintes, a qual vocês agora, quer dizer, é esta terra mesmo, aqui mesmo onde vocês estão. Além de perder 15 anos, ele levou o sobrinho Ló. E esse sobrinho, mais tarde, veio a ser o pai dos Moabitas e dos Amonitas, em circunstâncias que certamente não teriam acontecido se o sujeito Ló tivesse ficado em Harã. Não havia por que Abraão levar ele. Ele só foi atrapalhar.
Hoje em dia nós não sabemos quem é descendente dos Moabitas e dos Amonitas, mas se tem, não estão ajudando. Eles eram sempre uma má notícia. E tudo isso poderia ter sido evitado se Abraão fosse totalmente obediente, tivesse largado o pai, primo, todo mundo, indo ele sozinho com a sua própria família. Se bem que nem filho ele não tinha ainda quando ele chegou à terra. Mas ele não estava sozinho, não. Ele tinha muita outra gente, como vamos ver. Deus prometeu dar a terra, não a ele pessoalmente, mas a seus descendentes, mas isso enquanto o nobre do Abraão nem sequer tinha filho ainda. Aliás, Abraão teve 100 anos de idade quando ele gerou Isaque. Ele tinha gerado Ismael 15 anos antes, isso é outra história. Isaque, por sua vez, tinha 60 anos quando gerou Jacó e Esaú. Como Abraão morreu com 175, então ele viu seus 2 netos, apesar da idade avançada e dos anos que haviam transcorrido. Agora, Estevão não menciona Ismael, mas que está lá no pano de fundo, porque Ismael está dando, os descendentes de Ismael estão dando trabalho aos descendentes de Isaac até hoje. Os árabes. Né? E Abraão gerou Ismael por uma questão de falta de fé, que a mulher não era fértil, então não conseguia, e cadê a promessa, enfim, etc. Isso é outra história. Agora, o verso 6 exige uma explicação um pouco maior. Você, voltando para Gênesis, capítulo 15, verso 13, que aqui é citado, lá como aqui nós temos o que chamamos, em termos gramaticais, de um quiasmo, que é uma estrutura muito comum na Bíblia. Você diz A, aí B, aí você completa com B para voltar a A. Isso é um quiasmo. Então você não vai de forma linear. Você A 1, 2, aí 2, 1. É isso que nós temos aqui. Por isso que eu insisti em colocar os traços. Os seus descendentes seriam peregrinos numa terra estrangeira. Aí é A. Agora, que seriam escravizados, isso é B. E maltratados, outra vez B. Por 400 anos, isso volta a A. Então, os descendentes seriam peregrinos por 400 anos. É essa a questão. Agora, você lendo sem os traços e sem entender que é um quiasmo, você vai se dar muito mal, porque simplesmente os números não vão bater. Eu vou explicar aqui com detalhe, porque isso aqui tem sido levantado como problema, erro na Bíblia, etc. e tal. Uma comparação cuidadosa das passagens relevantes mostra que os 400 anos incluem desde o desmamar de Isaque até o Êxodo, exatamente do ano 1891 a 1491 a.C. Isso aí você tem que contar de forma regressiva. Sendo que Jacó mudou para o Egito em 1706, os descendentes de Abraão foram estrangeiros em Canaã durante 185 anos, para depois serem estrangeiros no Egito, onde chegaram a ser escravizados, durante 215. Você soma 215 a 185, você tem exatamente 400. O êxodo ocorreu 144 anos após a morte de José. De sorte que o período de trabalho escravo deve ter sido algo menos, talvez em torno de 100 anos. Eu devo esta análise a
o Dr. Floyd N. Jones. Eu tenho o livro dele aqui, talvez vou mostrar depois. Que ninguém se engane mais com essa história dos 400 anos. Os descendentes seriam peregrinos, não que seriam escravizados durante esse tempo. Agora, verso 7. Eu julgarei, quer dizer, falando de Deus, eu julgarei a nação a quem servirão como escravos. Sabe que julgou mesmo? Deus julgou e com severidade. Você se lembra, o exército foi aniquilado lá no Mar Vermelho. Por exterminar o exército egípcio, Deus garantiu que o Egito não seria uma ameaça para a jovem nação de Israel durante séculos. Isso foi muito estratégico, isso foi muito importante para o futuro do povo de Israel na Terra Prometida. A aliança da circuncisão. Uns e outros têm criticado o procedimento, não entendendo. Mulheres com maridos circuncisos não pegam câncer cervical. O procedimento, portanto, não é uma coisa sádica, há motivo médico para ele. Agora vamos ao 8º dia. Interessante isso aí. 8º dia. A medicina moderna já verificou que no 8º dia da vida de um menino, as suas defesas contra a infecção estão no auge. É o melhor dia da vida inteira para uma pequena cirurgia. Como assim? Porque vitamina K e protrombina, que são coagulantes, estão em 110% do normal. E só naquele dia, o 8º dia da vida de um menino. Ora, há 3.900 anos, quem além do Criador poderia saber disso? Esse tal do 8º dia é uma prova mesmo da inspiração. Só Deus podia saber disso. Prosseguindo então, 9a 16. Os patriarcas, tendo inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições e lhe deu favor e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito. E este o fez governador do Egito e de toda a sua casa. Então, uma fome sobreveio a toda a terra do Egito e de Canaã, mesmo uma grande aflição, e os nossos pais não encontravam alimento. Então Jacó ouviu que havia trigo no Egito e enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda viagem, José deu-se a conhecer aos seus irmãos e a família de José foi apresentada a Faraó. Então José mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus familiares, 75 almas. Foi assim que Jacó desceu para o Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transferidos para Siquém e colocados no túmulo que Abrão tinha comprado dos filhos de Amor de Siquém, por certa quantia de prata. A história de Israel está cheia de percalços. Então, o que fizeram com o coitado do José? O José tinha seus problemas também. Mas Deus estava por detrás de tudo, cuidou e acabou realmente sendo a salvação da pátria, como se diz naquele tempo. O que nos leva aqui ao verso 14, que diz que eram 75 almas. Isso também tem dado motivo para os críticos da Bíblia dizer, está vendo aí, problema. Nada disso. Mas temos que comparar este verso com Gênesis 46, versos 26 e 27. Vamos encontrar 3 números, 66, quer dizer, 66, 70, 70 e 75, que é o caso atual.
Ora, o 66 lá diz exatamente dos próprios lombos. Então, fatalmente, somente os filhos. Isso exclui o próprio Jacó, certo? Bem como as esposas. E José já estava lá. Então, 66 é os que mudaram naquele tempo. Eu já fiz a contagem de os filhos de Jacó e todos os seus netos que tinham nascido até ali. Dá exatamente 66. Você corta fora o próprio Jacó, que ele é o pai, e José e seus 2 filhos que já estão no Egito. 66. Absolutamente certo. Prosseguindo. Os 70, você vendo lá, inclui o próprio Jacó e José e seus 2 filhos. Então, 66 mais 4 dá exatamente 7 e 0, 70. Não tem problema. E o 75. Mandou buscar seu pai, voltando aqui, verso 14, buscar seu pai Jacó e todos seus familiares, 75 homens. Bom, o 75 exclui Jacó e José, mas inclui, aparentemente, 9 esposas. Podemos deduzir que algumas já tinham morrido em Canaã. Se querendo uma explicação maior, pode ver o artigo Quantas Pessoas no apêndice. Está no apêndice aqui, mas você pode também baixar do meu site. Então, não há absolutamente contradição, não há problema. É só prestar exata atenção aos detalhes do texto e tudo se resolve tranquilamente. Um pouco mais complicado é o que nós achamos no verso 16. Que diz aqui o verso 16, foram transferidos para Siquém e colocados no túmulo que Abrão tinha comprado dos filhos de Amor de Siquém. A dificuldade é que o único registro que nós temos de alguém comprando de Amor é Jacó, está em Gênesis 33 e verso 19. Abrão comprou sim, mas foi de Efron, está em Gênesis 23 e verso 17. Siquém e Hebron são lugares distintos, pelo menos até onde sabemos. Pressupondo que a afirmação de Estevão é correta, já que ele estava cheio do Espírito Santo ao falar, isso está no verso 55, aqui. Então Abraão deve ter comprado ambos os lugares, embora Moisés tenha registrado só um. E Jacó, talvez, tenha sido obrigado a comprar de novo ou mesmo comprar uma área maior ao redor da primeira área. Ora, uma variedade de documentos históricos existiram, feitos nos tempos do Antigo Testamento, que não foram incluídos no cânon e dos quais não temos nós cópia hoje, mas que ainda existiam certamente no tempo de Estevão. Por exemplo, na carta de Judas, verso 14, ele cita Enoque, uma profecia dele. Nós não dispomos de uma cópia da profecia de Enoque em hebraico hoje. A última cópia sumiu no século XIII, até onde sabemos. Mas que, certamente, Judas tinha uma cópia no tempo dele. Agora, de qualquer forma, notar que o texto diz que eles foram levados a Siquém. Isso diria respeito aos filhos de Jacó, já que ele próprio foi sepultado em Hebron. E você se lembra que Jacó foi levado em seguida, que ele morreu, foi levado imediatamente. Não foi com os outros, que foi mais tarde. Agora, voltando a Gênesis 34 e verso 29, depois de matar todos os homens, os filhos de Jacó ficaram com as mulheres. Deve ter sido assim que conseguiram esposas para tantos homens. Eles também ficaram ricos com os despojos da cidade. Você vai voltar lá e ver o que aconteceu. Eles mataram os homens e ficaram com tudo. Então, seria natural que fossem sepultados ali. Para uma discussão maior, favor de ver outro artigo meu, Quem comprou o que de quem, também está no apêndice, ou então no meu site. É assim que eu entendo.
Não é o caso aqui, mas se pensando um pouquinho mais tarde, quando Ló, que já estava em Sodoma, ele foi capturado e tal, e Abraão foi atrás, acho que ele tinha 327 homens armados que mandou. Olha, se Abraão tinha uma comitiva, o pessoal que trabalhava com ele cercava ele 317 homens armados, então vai aí, mulher, criança. Então, a turma toda que Abraão levou, mesmo lá em Siquém, provavelmente em torno de 1.000 pessoas, e estariam pessoas morrendo o tempo todo. E Abraão precisava de lugar para enterrar as pessoas, então certamente ele comprou algum lugar lá desse pessoal para enterrar seus mortos lá, mas Moisés não registrou aquilo. Mas podemos deduzir isso, que Abraão tinha muita gente que ele era responsável por eles. Então, onde eu estava mesmo? Sim, agora vamos ao verso 17 e depois no próximo vídeo.